Vamos abrir nossas Bíblias no livro do Êxodo. Êxodo, mais conhecido como Exodó. Já ouviu alguém falar Exodó? Exodo, você já viu, Luiz? Exodo. Exodo nunca vi, não. É que aqui em São Paulo é Exodo, né? Mas em Minas e no Rio é Exodó. Êxodo, primeiro capítulo. O último versículo somente do primeiro capítulo. É uma história muito conhecida, né? A gente conhece muito essa história. As crianças conhecem, assistimos na Record, né? A gente não tem jeito de não conhecer a história de Moisés. Por isso eu não vou me ater à leitura. Quero só chamar a sua atenção para esse versículo aí, que dá o tema da nossa mensagem de hoje. Estamos numa série de mensagens do mês da família, não é? E no mês da família, a gente está falando sobre uma família. A gente está o ano inteiro falando de unidade. Então, a igreja é uma comunidade. E a gente tem destacado a unidade em todos os meses. E no mês de maio, a gente está trabalhando a unidade na família. Na família, na nossa casa, e unidade na família espiritual, que é onde nós congregamos. Então, no dia 1º, nós vimos uma família de folga. 1º de maio, era quarta-feira, não tivemos culto, e todas as famílias foram estimuladas a passear, tirar foto, postar, um tempo de qualidade em família. Depois, uma família enlutada. O Caim matou o Abel, e extraímos algumas lições ali preciosas. Depois, uma família estéril, que não gerava filhos, uma família desajustada, uma família vingativa. Nós vimos quarta-feira, né, a vingança que os irmãos de José fizeram com ele e como que o José retribuiu essa vingança, perdoando todos os irmãos. Hoje nós vamos ver uma família ameaçada. Uma família ameaçada. Que é exatamente o que está acontecendo aí nesse versículo. O último versículo do 1º capítulo do livro de Êxodo. Deus abençoe todos os que estão nos acompanhando aí, online. Muitos irmãos com a gente, que Deus abençoe. Coloque aí o pedido de oração, assim como fez a Leila, que pede pela saúde, né, dos seus filhos, o Lucas e o Luan. Eles estão enfermos, nós estamos orando. Parece que é dengue, né, Leila? Mas estamos orando pelos meninos. Se você quer que a gente ore pelo seu pedido, é só digitar aí no chat e mais tarde a gente vai orar especificamente pelo seu pedido. Então, Faraó deu uma ordem a todo o povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem. As meninas deixem viver. No momento em que o Faraó, que não é o nome dele, né, o título dele, Faraó para o Egito, assim como César para Roma. Então, Faraó quer dizer que ele era o imperador. Há muita controvérsia sobre quem era o Faraó desse tempo aí, do Moisés, né? Quem era o Faraó do tempo de Moisés, 80 anos depois desse, quando Moisés está saindo, libertando o povo. Então há algumas possibilidades. O pessoal fala em Amenhotep, Ramsés, etc. A gente não precisa saber desse detalhe, porque ele não faz a menor diferença. Porque o que importa mesmo é que o Faraó
estava com medo dos hebreus. Isso fica nítido quando ele manda matar os meninos e não as meninas. Porque se ele está com raiva dos hebreus, se ele quer maltratar, oprimir, qualquer que seja o motivo que ele quisesse fazer mal aos hebreus, ele ia mandar matar todos os bebês que nascessem. Todo bebê hebreu mata. Não vão deixar nascer mais nenhum hebreu, que aí daqui a pouco esse povo vai diminuindo, não vai nascendo criança e eles vão desaparecer. Mas não era essa a intenção dele. Portanto, quando ele fala para matar só os meninos, o que parece aqui com muita clareza é que ele quer diminuir o contingente masculino do povo. E isso revela que ele estava com medo, porque aquele povo crescia muito, era muito numeroso. O pessoal diz que nessa época aqui era em torno de entre 2 a 5 milhões de hebreus dentro do Egito. No mínimo 2 milhões. Tem alguns eruditos que chegam a pensar que eram cerca de 5 milhões. Porque 2 milhões era uma conta onde só se contavam os homens, enfim. O fato é que era muita gente. É muita gente mesmo. Porque, olha só, o Itaim, né, inteiro, tudo, pegando todas as vilas, os jardins, dá em torno de 500 mil habitantes. Então, para a gente somar 2 milhões de habitantes, a gente tem que pegar o Itaim, São Miguel, Itaquera, Ferraz, e aí, talvez, né, se a gente pegar Guaianazes, aí a gente já começa a pensar em 2 milhões de pessoas, no mínimo. Então, você imagina, praticamente metade da Zona Leste. A Zona Leste de São Paulo tem entre 4 a 5 milhões de habitantes. Então, você imagina que metade é você? Agora que eu vi isso, como assim? Surpresa, easter egg, assim. Que isso, Esther? Do nada. Que coisa boa. Você trouxe ela, Tainá, e nem falou nada. Era surpresa para mim, mas surpresa assim no meio da pregação. Que bênção. Fica de pé agora também, para passar vergonha. Essa é a Esther, gente. Esther, psicóloga, namorada do Caleb. E foi minha ovelha lá em Guaranhões. E está aqui, que bom. Bênção. Tomei um susto, falei, eu conheço aquela menina ali de onde mesmo? Coisa linda. Então, gente, onde é que eu estava? Na Zona Leste de São Paulo. Continuo nela. Vou morrer na Zona Leste. Aleluia. Ô, gente, metade. Imagina quanta gente não é metade da Zona Leste de São Paulo. Era pelo menos isso que tinha de hebreus no Egito nessa época aqui. Então o faraó está percebendo que os hebreus estão crescendo muito. E se eles resolverem se rebelar, a batalha vai ser cruel e pode ser que a gente perca o poder do Egito. Então ele teve essa ideia, vamos mandar matar os meninos, que daqui a alguns anos eles ficam com mais mulheres, e aí um exército de mulheres, o faraó achava que era mais fácil de derrotar. Eu acho que ele estava enganado. Porque vou te falar, viu? A mulherada dá show em nós, hein? Ô, rapaz, o faraó não sabia de nada. Manda matar os meninos que esse povo vai ficar mais fraco. Tadinho do faraó. Então, gente, pode deixar o versículo aí, Filipão. Obrigado, filho. Olha o que está acontecendo aqui. O faraó está com medo. E o medo dele se deve ao grande número dos hebreus. Milhões. Por que que os hebreus cresciam tanto e os egípcios não acompanhavam o mesmo ritmo de crescimento dos hebreus? Porque os hebreus têm uma orientação que até aquele momento não estava escrita, mas era passada por tradição oral
uma geração passando para outra, um mandamento de Deus para a humanidade, que é: multiplicai-vos, sede fecundos, povoai a terra. Lá no Éden, Deus deu esse mandamento para o primeiro casal: faz filho. O povo levava isso ao pé da letra. Faz filho, faz filho mesmo. E no Egito não tinha Netflix, meu filho, aí fica fácil mesmo. E o negócio pegava mesmo feio. E tome fazer filho, fazer filho, fazer filho. Desde que a família do José, cerca de 100 pessoas, foi para o Egito, com casa, comida, roupa lavada. Aqui já se passou cerca de 400 anos. Imagina quantos filhos esse povo não fez. Milhões. Então, queridos, primeira coisa que eu aprendo aqui é que, como povo de Deus, a gente precisa multiplicar. A gente precisa crescer. Crescei, multiplicai-vos, povoai a terra. Só tem um jeito da gente incomodar o faraó: crescendo. Crescendo. Você sabe quem é faraó hoje em dia, né? Em nome de Jesus. Não pense em nenhum político, eu estou falando do diabo. Estou falando de Satanás. Eu te conheço, por isso que eu já avisei logo. Eu sei que você pensou, eu sei. É pouco tempo, mas eu já te conheço. Ô gente, deixa eu falar um negócio com vocês. Me ajuda a lembrar, Nicole, que eu parei no tem que crescer e multiplicar. Hoje de manhã aconteceu 2 negócios que eu falei: gente do céu, que igreja maravilhosa mesmo, viu? Meu Deus do céu. Eu estava aqui, cheguei de manhã, aconteceu 2 coisas, uma muito fofa e a outra muito engraçada. Eu cheguei e fiquei lá fora. Eu dei aula ontem, lá na Igreja da Graça. Pastor Marcelo me botou para dar aula de 8 da manhã às 18. Com um intervalinho de 10 minutos para o café. E 1 horinha de almoço. Me levaram numa padaria lá e eu almocei e voltei com a comida ainda. E eu tome teologia sistemática, todas as doutrinas da sistemática de 8 às 18. E eu estava com um tênis que tinha um calcanhar mais alto, eu fiquei meio inclinado para frente. E eu tomei fanho assim, porque o ar-condicionado estava uma delícia, mas... Aí eu acordei de manhã, quando eu fui pisar, eita! Repuxou meu tendão, sei lá o que foi, e eu estava com a perna meio fraca. Aí eu cheguei ali, estiquei a perna e estou alongando e tentando. Meu Deus, é tendão, é músculo. O que eu arrumei? Eu estava dormindo, não fiz nada. Aí eu estava ali, o Isaías chegou. Cadê o Isaías? Está lá fora. O Isaías chegou, sentou do meu lado, aí ele viu que eu estava... Aí ele corre, entende desses negócios de dor de perna, né? Ele: ô pastor, o que foi? Não, está doendo, não sei o quê. Eu nem tinha me tocado que era da aula, não. Aí ele: peraí que eu vou pegar um negócio ali. Aí ele sumiu. E aí chega um, chega outro: bom dia, bom dia, bom dia. Daqui a pouco volta o Isaías com a sacolinha da farmácia, Nice. Ele é muito fofo, Nice. Ele foi na farmácia. Aqui, deixa eu aparecer ali, ó. O Isaías é muito fofo. Fofo de dorama. Ele veio com a sacolinha da farmácia, comprou uma pomada de Cataflã X Pro, caríssima. Ô Nice, deixa não. E aí eu passei o Cataflã e tá melhor. Muito fofo, não é não, gente? Coisa linda. Eu tenho que morrer aqui mesmo. Que Deus levante mais Isaías. Aí eu estava ali, aí começou, eu vim aqui para dentro. Aí o Adilson, cadê o Adilson? Está aí não? Está aí, Adilson. Se você não tivesse, eu ia achar que você machucou, distendeu a perna. Aí o Adilson foi lá em mim e falou assim: pastor, o gasofilácio é esse branco aqui? Porque estava ali das primícias do Rio Grande do Sul, né? O povo... E aí eu falei: esse aqui mesmo. Ele correu lá, pegou envelope, dinheiro, sei lá o que ele fez. Quando ele foi botar a oferta no gasofilácio, alguém pegou o gasofilácio e já estava indo embora. O Adilson deu um pique e pulou ali, mas igual um adolescente.
e caiu lá em cima e foi atrás do gasofilácio, volta. Eu falei, gente, que igreja maravilhosa. E eu já falei com a liderança aqui, hoje em dia tá bem melhor, mas no início eu comentava com eles, gente, vou te falar, esse povo aqui é muito crente mesmo. Porque do jeito que a gente pede oferta, para o povo dar dinheiro, é um milagre. O povo é muito crente. Porque a gente pedia meio xoxo, meio sem graça, né, e tal. Aí hoje eu pude ver mesmo. Adilson, eu nunca vi isso na minha vida. A pessoa correndo com gasofilácio e o crente atrás, me volta aqui, que eu tenho que dar oferta. Meu Deus, que coisa. Eu vou contar isso pelo Brasil inteiro, você sabe, né? Eles vão me chamar por aí, eu vou lá e vou contar isso. Vocês não ficam com ciúme não, que eu vou, mas eu volto. Fiquem em paz, tá? Fiquem em paz que meu alpiste está aqui. Eu até dou meus voos, mas eu volto porque o alpiste está aqui. Temos que crescer e multiplicar. O faraó ficou incomodado porque os hebreus eram numerosos. Isso me mostra, irmãos, que só tem um jeito da gente cumprir aquele mandamento de Jesus. Quando ele diz que para o Pedro, né, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno. Ei, viu? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A gente interpreta esse versículo errado, na maioria das vezes, porque a gente tem a sensação, por conta das decisões equivocadas que a gente toma, a gente faz muita besteira na vida, e fica sempre querendo achar um culpado, e às vezes a gente fica botando culpa no diabo. Porque o diabo está furioso comigo, não sei o que, e tal. Eu fico imaginando, irmãos, alguns irmãos aí que faz umas besteiras, e bota a culpa no diabo. Aí, em alguns casos, eu fico imaginando o diabo olhando para Jesus dizendo, esse aí eu não tenho nada a ver não, hein? Esse aí, o senhor sabe, esse aí é ele mesmo que se estrepou. Eu não tenho nada a ver com esse aí, não. Eu nem passo perto da casa dele para ele não me pedir meu cartão emprestado. Aí a gente acha que o diabo está atacando a igreja, que o inferno é que ataca a igreja. E a igreja está acuada no canto e o diabo está dando portada, né? Porque a porta do inferno, pá! Vai, ai meu Deus, e aí meu irmão, como é que tá? Pastor, tá uma luta danada, o diabo tá me batendo, mas eu vou perseverar até o fim, para receber a coroa, as portas do inferno não vai prevalecer, eu vou suportar as portas, pelo amor de Deus, gente, onde que vocês viram que porta é instrumento de ataque? Ninguém ataca com porta, irmão. Porta é para defender. Portanto, quando Jesus diz as portas do inferno não prevalecerão, ele está dizendo que quem ataca somos nós. É a igreja que avança, é a igreja que ataca, e a porta, pá! A gente arromba ela e vai tirando das trevas e trazendo para a luz. Portanto, só tem um jeito da gente avançar e fazer o que Jesus sonhou para nós, que é saquear o inferno, é crescendo, multiplicando, para incomodar o faraó. E ele que não sai da reta não para ele ver. E ele está furioso. Eu é que estou furioso com ele, irmão. Ele passa na minha reta para ele ver. Ele andou cirandando esses dias aqui e foi humilhado. Né? Cadê o pessoal que estava aquele dia aqui? Você estava, né? Ficou com medo, né? Meus irmãos, o faraó acha que é poderoso, porque ele está sentado num trono humano. E aí ele diz, eu vou fazer o mal para esse povo. Olha como eu vou prejudicar esse povo. Todo menino que nascer, joga no rio. Ele está assinando um decreto que vai mandar Moisés para dentro da casa dele para viver lá 40 anos e aprender aquele monte de coisa boa para depois liderar o povo de Deus. Ele acha que ele é poderoso porque ele assina e tem que fazer.
porque quem não obedecer a ele morre. Ele acha que ele tem a caneta na mão e que o poder está na mão dele. Todo menino joga no rio. Ele acha que está prejudicando o povo, ele está abrindo o caminho para aquele que vai libertar o povo. Porque um menino vai ser botado no rio, e a filha dele vai pegar aquele menino e vai levar para dentro da casa dele. E aquele menino vai passar 40 anos lá dentro, aprendendo astronomia, aprendendo medicina, aprendendo agricultura, aprendendo tudo que tinha de mais tecnológico da época. Engenharia, arquitetura. Como é que eles fizeram com as pirâmides? Até hoje ninguém sabe. O negócio é tão complexo que o povo prefere acreditar que foram ETs que fizeram as pirâmides, e não os egípcios. Porque ninguém consegue conceber como que esse povo primitivo botou aquelas pedras daquele tamanho lá em cima. Muita tecnologia, muita medicina, embalsamar um corpo para ele durar mais de 1000 anos, isso é medicina avançada. Egito 1500 antes de Cristo. Então, Deus precisa de um líder para tirar o povo dele do Egito. O faraó acha que está prejudicando os hebreus. Ele está sendo usado por Deus para levantar o líder que Deus precisa. Porque cumprindo a ordem dele, Dona Joquebede bota Moisés no rio. E lá embaixo, a filha tomando banho. Que menino lindo, vou levar ele para criar. Gente, o diabo acha que prejudica nós, mas ele só ajuda. Tira da sua cabeça que o diabo tem poder para te prejudicar. Não tem. Ah, pastor, mas e lá em Jó, que ele fez aquela doideirada toda? Aí você não terminou de ler o livro de Jó? Que depois foi tudo em dobro? E o Jó ainda converteu no final das contas, que ele falou: eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora eu vejo, agora eu sei que é verdade. O diabo achou que estava prejudicando Jó, ele estava ajudando Jó a converter e ter uma grande experiência com Deus. Ele é tão cego porque ele tem tanto ódio. Ele tem tanto ódio que o ódio cega ele. E ele acha que está fazendo mal e na verdade ele está empurrando a gente para o centro do propósito de Deus. Ele acha que está usando o faraó para matar hebreus. Ele está botando um hebreu dentro do palácio. O pessoal que quer nos prejudicar nessa vida, seja de carne, seja de espírito, principado, potestade, seja de que raça for, eles acham que vão nos prejudicar porque eles têm ódio, mas eles nos ajudam, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Não temas. Não temas, não tenha medo não. O máximo que ele pode fazer com a gente é nos empurrar. Como diz um pastor que eu amo demais, ele disse para mim uma vez, eu falei: ô pastorzão, o negócio está feio para o meu lado, e tal, estava numa crise braba. Ele falou: Manu, meu filho, isso aí vai te aproximar de Deus, dá glória a Deus, dá glória. Eu falei: pastor, como é que dá glória a Deus? Olha essa luta. Aí ele: meu filho, ele falou assim, ele é muito criativo, muito engraçado. Ele falou: meu filho, o diabo é um pitbull na coleira e Jesus segura ele na coleira. Então quando Jesus vê que a gente está assim meio mais ou menos, aí Jesus dá um pouco de folga na coleira e deixa ele só assustar a gente. Aí Jesus puxa ele e fala: ups. Aí a gente fica esperto e fala: oh meu Deus, eu tenho que orar. Eita, eu vou para a igreja, eita. Aí é pronto, aí Jesus, aí ficou esperto. Toda vez que eu começo a viver uma luta, eu fico: ô Jesus, você puxa esse pitbull aí, que eu já estou sentindo o bafo dele aqui. Meus irmãos, ele é criatura e o nosso Deus é o Criador. O Todo-Poderoso é o nosso Deus. O Espírito que habita em nós é do Todo-Poderoso. Por mais que Ele queira nos matar e nos prejudicar, a única coisa que Ele consegue é nos empurrar para a vontade de Deus. Portanto, ainda que a nossa família
esteja ameaçada. Eu não sou cego não, irmãos. Sou cego não. Não gosto de política, odeio, inclusive. Não puxa esse assunto comigo não. Por favor. Não, acabou. Nada. Não sei, não quero saber. Não tem raiva de quem sabe não, mas não quero saber. Me deixa fora dessa aí. Me inclua fora dessa. Não voto, não sei, não converso, nada. Vocês fazem o que vocês quiserem, é problema de vocês. Mas eu não sou cego não, irmão. E não é por causa de questão política, não. Isso é ilusão. Está piorando. Está piorando. Nós vimos quarta-feira. O pecado entrou em Gênesis 3. Próxima cena. Um irmão matou o outro na facada por inveja. Como é que está piorando? Está piorando não. Só muda a tecnologia. O pecado derrubou a gente, nós caímos, ficamos caídos e só vamos levantar na ressurreição. Então, esse mundo é injusto, esse mundo é perverso, esse mundo está cheio de faraó querendo matar nossos meninos. Qual é o nosso papel? Não temer. Não temer. Porque o máximo que eles podem fazer é empurrar nossos meninos para o centro da vontade de Deus. O nosso papel é fazer o que Dona Joquebede fez. Ou de onde você acha que Moisés, que escreveu todo o Gênesis, sem ter vivido o Gênesis, de onde você acha que veio para Moisés aquelas histórias? Da criação, do dilúvio, da Torre de Babel, que nós aprendemos hoje pela manhã. De onde que Moisés sabia essas histórias? Dona Joquebede, como babá dele lá no palácio, ensinou as histórias para ele. Então o nosso papel como família é colocar a palavra de Deus nos nossos filhos. Essa é a nossa parte. Daí para frente, o que vier é lucro. E por mais que os faraó queiram nos prejudicar, matando nossos meninos, fica em paz, porque aquele que está no trono do universo não perdeu o controle, não. Ele continua sendo nosso Deus, Ele continua sendo todo-poderoso, e no fim das contas importa que o propósito dele se cumpra. Não é nada sobre mim, não é nada sobre você, não é nada sobre nossos filhos, é tudo sobre o propósito de Deus através de nós. Então eu gostaria de orar agora. Gostaria de orar reconhecendo que a nossa família nesse mundo egípcio, comandado por faraós, é um mundo perigoso. Mas tem um que não dorme, nem cochila. E assim como ele cuidou daquele menino, descendo aquele rio, Ele certamente tem cuidado dos nossos filhos. Aquele menino foi exposto a um grande perigo. O cesto podia virar e ele morreria afogado imediatamente. Mas o Todo-Poderoso protegeu aquele menino, conduziu aquele menino para o melhor lugar possível, para ele se tornar um grande líder e depois libertar todo o povo do Egito. Eu sei que é difícil. Eu sei e imagino o que não passou no coração da Joquebede e da Miriam, que estava ajudando ela. Imagina Miriam, ai meu irmão, e Joquebede, ai meu filho. Você acha que Joquebede virou as costas e foi para casa com alguma esperança de que aquele menino viveria? Porque quando a gente não sabe o final da história, a gente fica apreensivo, porque ai, quem vai cuidar do meu menino? Ai, meus meninos estão soltos, rio abaixo. Ai, eu sei que às vezes dá a impressão de que vai desandar tudo, mas a gente não pode se esquecer que o Deus que criou o rio Nilo cuida do Moisés. Nós estamos sendo guardados, livrados, protegidos, conduzidos pela vontade de Deus, para que o propósito dele se cumpra. E o propósito de Moisés era esse:
Se Faraó não baixa aquele decreto, Moisés não vai para a água. Se Moisés não vai para a água, ele não chega no palácio. Se ele não chega no palácio, ele não vira líder. Se ele não vira líder, o povo estava no Egito até hoje. A gente não entende os desígnios de Deus. Algumas coisas não fazem sentido para nós. Como que Deus vai usar um bebê recém-nascido, descendo rio abaixo? Como que Deus pode ter um propósito nisso? Mas quando a gente lê a história inteira, a gente vê a mão de Deus conduzindo em todo o tempo. Então pode ser que nesse momento da sua vida, da sua história, você não está compreendendo bem o porquê de estar passando por essa dificuldade, por essa adversidade. Mas deixa eu te contar um negócio. Eu li o livro até o final. E no final diz que tudo vai acabar bem, que nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Portanto, não temas. Pastor, mas estão atacando nossas famílias. É verdade. Pastor, mas nossas famílias estão ameaçadas. É verdade. Assim como era verdade que o faraó ameaçou os hebreus. E Deus usou isso para cumprir o seu propósito. Sua casa está ameaçada. Seu casamento está ameaçado. Criação dos seus filhos, você sente que está ameaçado. Aquele medo de dar tudo errado. Meu Deus, será que eu estou errando? Ai, onde foi que eu errei para estar acontecendo isso? Irmãos, nosso Deus continua no trono. O controle continua na mão dele. O faraó acha que tem poder, mas quem tem todo o poder é o Senhor nosso Deus. Portanto, nós vamos fazer a nossa parte, como a dona Joquebede, e vamos clamar ao Senhor, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, com a certeza de que toda ameaça cairá por terra e servirá para nos aproximar dele.